Eu sou a Priscila. Sou o Anderson. Nós somos a Aliança Poteriana e hoje a gente assistiu aqui a peça Heather. Estamos aqui com a Laís Marques, que é uma das atrizes idealizadoras aí da peça. Quer contar pra gente um pouquinho? Sim, o espetáculo Heather, ele foi livremente inspirado na vida da J.K. Rowling. Então, o Thomas Eccleston, que é o nosso autor, ele soube que para além das dificuldades de conseguir publicar, né, o primeiro livro do Harry Potter, uma das exigências era que o nome dela não ficasse tão explícito, porque isso poderia de alguma forma ofuscar a ideia de que não era exclusivamente para um público feminino, mas que também eles queriam que os garotos se interessassem pelo Harry Potter. Então, o Thomas Eccleston, nosso autor, sabendo desse fato, ele falou, puxa, e se a gente levar esse fato ao paroxismo, né, ao limite de uma situação onde um público que se identifica, que ama um artista, que ama uma obra, começasse a descobrir que, na verdade, aquele artista por detrás da grande obra não é quem ele verdadeiramente, quem as pessoas pensam que ele verdadeiramente é, né? Então esse é uma espécie de mote criativo para o que vocês viram aqui hoje, né? O espetáculo ele tem 3 partes muito diferentes, então é o que a gente estava falando, é difícil não dar spoiler, mas ao mesmo tempo dá para contar, né, que o espetáculo ele se organiza em 3 estruturas diferentes. Então na primeira parte existe uma troca de e-mails entre um editor e uma suposta escritora reclusa, misteriosa, e isso é feito de uma maneira muito épica, muito dentro de um estilo de teatro muito específico, não realista. Na segunda parte do espetáculo, a gente tem o título dessa segunda parte é Conversa, e aí é verdadeiramente um diálogo mais dramático, né, da relação dessas duas figuras quando as verdadeiras identidades delas são reveladas. E na terceira parte a gente tem o presente, né, que eu acho que é a cerejinha do bolo, que é o acesso que o público tem ao roteiro cinematográfico inspirado na obra dessa escritora reclusa, né? Então, sem estragar surpresas, eu podia dizer que mais ou menos é sobre isso que a peça fala. Certo. Alguma coisa vocês tiveram que adaptar da peça para o nosso público aqui no Brasil? Isso é uma boa pergunta, porque assim, eu adoraria poder falar horas sobre como foi o processo de tradução, né? A gente tem um desafio que assim, quando Thomas Eccleston propõe essa ambiguidade em relação às identidades da personagem, no inglês, quando você fala Dear Heather, Dear Harry, isso não implica em você saber querido ou querida. Da mesma forma, quando você fala Thanks for, você está agradecendo o e-mail, que principalmente a primeira parte é sobre isso, o obrigado e o obrigada não ficam claros. Então, a capacidade da ficção, né, se sustentar, ela é quase que infinita, porque no inglês não tem essa diferença entre os gêneros. Já no português, isso foi o nosso primeiro desafio, né? Então, como transformar a ideia da querida Heather, querida Harry, porque Harry também é um nome que serve exatamente para homem e mulher, né? Então, assim, foi um processo quase assim, quase uma outra obra, sem jamais ofuscar, né, ou trair a ideia do autor, né? Mas eu acho que toda obra literária, quando ela passa para a esfera da linguagem teatral, ela naturalmente pede algumas adaptações, né? Mas eu diria que essa questão do gênero foi a mais desafiadora. Eu conhecia esse universo. Então, assim, só o fato de eu ter podido entrar em contato com o universo do Harry Potter, com o universo da J.K. Rowling, com um universo que eu não tive acesso antes disso, já foi, assim, extraordinário. Porque eu consigo entender que você pode ser absolutamente acessível e ser inteligente e apresentar uma obra que de alguma forma não subestime a inteligência do seu leitor, do seu espectador, né? E eu acho que essa coisa da febre, né, que tem crianças que gostam, adultos que curtem, pessoas
dos mais variados países e culturas, assim, isso é maravilhoso, porque eu acho que todo artista quer se comunicar com todo mundo, né? Não só com um segmento, ficar numa bolha, mas poder falar com todo mundo e falar de uma maneira acessível, né? E isso é surpreendente para mim, assim, encontrar algo que é de um lugar onde eu não habito, porque eu acabei muito focada nas questões do teatro, nos autores propriamente mais tradicionais de teatro. E quando eu saí um pouquinho da bolha, assim, eu falei, nossa, eu me sinto mais livre para poder falar e fazer qualquer coisa, sabe? Você conheceu esse universo Harry Potter agora? Agora, sou uma novata e eu quero, na verdade, mais ouvir vocês do que falar, porque vocês com certeza sabem muito mais do que eu sobre tudo isso. Tem uma coisa, eu me lembro agora se foi a Rowling que falou ou se foi algum boato da época, eu tô tentando lembrar agora, me ajudem aí. Que ela disse que a intenção era matar o Harry no final. Você lembra da onde que veio isso? Não lembro. Eu lembro que eu cheguei a ler isso há muito tempo atrás. Mas Na época apareceu, mas eu não lembro se era um boato. Eu não lembro se foi boato ou se foi... Mas assim, não importa. Aqui, pra Pra minha pergunta era interesse de matar o Rony, que ela tinha falado. matar o Rony. Matar o do trio que era o Rony, mas o Harry eu não lembro dessa informação. Eu me lembro se isso foi um boato, mas enfim, a minha pergunta é assim, né? Porque a gente viu o quanto que a obra influencia o autor influencia a obra, né? Até o quanto que... tô tentando notar spoiler, tá, gente? O quanto que... quando a gente vai lá para a última página, que é na encenação, né? Que tá falando da obra, enfim, em si, o quanto que acontece algumas situações com a personagem principal, que são bem trágicas ali, né? O quanto que talvez o autor às vezes tem que mudar a sua ideia original, porque talvez se dê gatilhos. Então, por que o Boato falava que ela mudou essa ideia de matar o Harry? Isso não só para isso, mas para muitas obras. Porque se fizesse isso, já tinha tomado proporções tão grandes essa obra, assim como outras obras, que se você matasse um personagem principal, isso talvez desse gatilho em crianças e adolescentes e acabasse muitas crianças e adolescentes se suicidando. Inclusive, teve algumas situações, quando o Dumbledore morre, né, parecidas com isso. Então, isso poderia dar gatilhos para as pessoas. Então, até onde você acha que os autores realmente devem se preocupar com isso e influenciar a sua obra pensando ao contrário? Olha, isso é uma questão, eu diria, quase filosófica, porque eu acho que um artista, ele não deve ter qualquer tipo de, como é que eu posso dizer, existe uma moralidade, mas essa moralidade, ela não deve cercear a liberdade de cada um de falar e fazer o que quiser enquanto ser artista, né? Ao mesmo tempo, é claro que a gente tem que ter a responsabilidade sobre o nosso poder de influência, né? Então, eu nunca faria algo que machucasse os meus amigos, que depusesse contra o meu país, contra o meu povo, a minha cultura, né? Então, assim, nesses exemplos bem, às vezes até menores do que uma questão tão séria quanto incitar o suicídio, né? Eu acho que todo artista, ele tem uma ética, né? Resumidamente, eu diria, não, os fins não justificam os meios. Eu não acho que porque eu sou artista, eu tenho uma espécie de dom especial e eu posso fazer tudo e qualquer coisa e dane-se as pessoas. Não. Eu estou dentro de uma sociedade, eu só existo porque existem pessoas que me aplaudem, pessoas que também estão famintas e interessadas naquilo que eu quero oferecer. Então é claro que eu tenho que ter responsabilidade sobre isso, mas isso não significa que eu tenha que ser moralizante, que eu tenho que dizer faça como eu faço porque eu sou perfeita e eu sou a certa da história. Não, eu crio uma obra onde eu tento proporcionar muito mais assim, melhores perguntas e deixar com que o público encontre as suas respostas. Você tem, assim, né, a gente, dentro de Harry Potter, assim, a gente vê muita coisa da influência da autora, de coisas que aconteceram com ela dentro da obra. Então, ela teve uma questão aí com depressão, né, com algumas doenças, e isso é nítido em alguns personagens,
né, lá dentro, assim, que ela mesma vai falando, né? Você acha que em todo momento, toda obra vai ter uma influência do autor? Ou você acha que é capaz de um autor conseguir fazer uma obra neutra, sem colocar aspectos da sua personalidade? Eu acho impossível, né? Eu acho que a vida é sempre maior do que qualquer obra. Mesmo uma obra genial, ela não alcança o imponderável que é a vida. Porque na vida a gente tem, sei lá, pode cair um raio agora. Então, mas eu acho que tem uma coisa interessante que, assim, ao mesmo tempo que a gente tem essa abrangência, né, da vida, eu acho que a arte, ela pode ser uma espécie de compilação dos melhores momentos, aquilo que são os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas projeções, as nossas limitações, os nossos devaneios, né? Então, é muito difícil, né, assim, definir o que é a arte. E nesse sentido, a relação entre arte e vida, ela pontua toda a história da arte, né? Seja em momentos onde as coisas estão mais juntas, seja em momentos que elas estão completamente distorcidas, intencionalmente, mas enfim, é um paradoxo, né? Porque sem a vida não existe a arte, mas a arte também não é a vida, mas a vida também é uma arte, e a arte também pode ser uma vida por si mesma, assim, percebe? Uhum. Também tem a sua vida própria, né? No meio do primeiro ato, a gente tem a grande revelação, né? E você olha assim, no primeiro ver você fala, tá, eu acho que eu posso lidar com isso, aceitar isso. Mas aí vem a continuação dessa revelação. E você, ok. Mas aí vem a terceira parte da revelação. Isso causa um impacto. Eu acho que todo mundo que assiste e não conhece a história. Vocês que estão ali no palco, vocês sentem o peso do que fica no teatro quando essa cena vem à tona, assim? Como é que é fazer essa cena? Eu acho que eu peço pra sair viva todos os dias depois da peça, só isso que eu sinto. É forte pra todo mundo. Não dá pra fazer, não é de mentirinha. Não é de... A dica aí pra quem tá assistindo a gente, de quanto que a gente reflete sobre isso. E se você quiser falar mais um pouquinho sobre isso... Eu acho que a gente tem dentro da gente forças de muita potência, de muita vida e também muita força destrutiva, né? E eu acho que isso não exclui os artistas, porque somos seres humanos também. Então, poder reconhecer, né, que o ser humano tem todas essas contradições, tem todas essas ambiguidades, acho que é a coisa mais bonita da peça, porque você não pode condenar uma pessoa pura e simplesmente e achar que uma prisão, que uma condenação resolve o problema maior, né? Então, reconhecermos que somos múltiplos, reconhecermos que somos contraditórios, que temos desejos, que temos forças de criação e forças de destruição, eu acho que é um primeiro passo para a gente realmente fazer um mundo melhor, né? Acho que esse que é o ponto. Bom, é isso. Assistam a peça. Quer falar um pouquinho até que dia vai ficar em cartaz? Sim, a gente fica até 16 de novembro, aqui no auditório do Sesc Pinheiros. E eu gostaria de fazer um convite para que todos vocês viessem ver, né, assistir o nosso espetáculo e depois falar com a gente, dar um beijo. Vai ser um prazer enorme recebê-los aqui. Curtem a gente no canal e muito obrigada. Obrigada.